Como fazer pão recheado de presunto e queijo para vender ou para a família. Fica comigo neste vídeo. Ingredientes todos separados, lembrando que a receitinha completa sempre na descrição do vídeo. Então, os meus ingredientes estão todos aqui, né? Separei tudo. A água é uma água morna, já dei uma aquecida aqui na minha água, então é água morna. Todos os ingredientes aqui, farinha de trigo peneirada, eu gosto de peneirar a farinha, e bora bater esses ingredientes aqui no liquidificador. No copo do liquidificador, começo colocando o ovo, óleo, sal, açúcar e vou bater. A água, né, gente? Tinha esquecido da água. Vou deixar bater. Com o liquidificador ainda ligado, eu vou colocar o fermento e deixar bater uns 3 minutinhos. Agora é só misturar aqui com a farinha de trigo e mexendo, mexendo, mexendo para incorporar tudinho e ir adicionando farinha de trigo aos poucos. Trigo, eu vou adicionando aos poucos até dar o ponto. O ponto é a hora que a massa não estiver grudando mais nas mãos, tá? Então, aqui eu vou mexendo e vou adicionando farinha de trigo aqui aos poucos. Fui colocando aqui mais farinha de trigo, como vocês podem ver, ó, ela já não tá grudando mais na bacia. E agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada para começar a sovar essa massa. Essa parte não tem jeito, tem que usar as mãos. E aqui eu vou adicionando mais farinha de trigo, se caso precisar. Então, eu vou vendo aqui, a hora que ela não estiver colando mais na mão e tiver bem fofinha essa massa, já é o ponto. Então, já eu volto para mostrar para vocês. Aí eu vou colocando farinha bem lentamente aqui para não colocar farinha demais na massa. Sovei aqui muito bem minha massa, ó, como vocês podem ver, ela não tá mais grudando na mão e tá prontinha. Agora eu vou colocar lá naquela bacia e vou cobrir com um guardanapo e vou deixar essa massinha aqui dobrar de volume. Então, ó, esse é o ponto. A massa não tá colando mais na mão, tá pronta. Então, sobrou um pouquinho de farinha de trigo. Coloquei aqui a massa aqui nessa bacia. Agora eu vou cobrir com o guardanapo e vou deixar dobrar de volume. Só isso. Essa foi a farinha de trigo que sobrou. Aí eu medi aqui na minha xícara, que é uma xícara de 240 ml, sobrou 2 xícaras de farinha de trigo. Dobrou de volume aqui minha massa. Agora eu vou modelar, vou ajeitar minha massa aqui para começar a rechear esse pão delicioso. Coloquei a massa na bancada, polvilhada aqui com farinha de trigo, dividi a massa ao meio e vamos começar a rechear. Agora eu tô abrindo aqui a massa, o recheio aqui já tá todo separado aqui, ó, mussarela, presunto, azeitona, tomate picadinho. Agora eu coloco num bowl maior para misturar e incorporar ali todos os ingredientes, principalmente o orégano, que dá aquele destaque, né? Aquele realça o sabor. Então, eu vou misturar aqui todos os ingredientes e já vou começar a rechear os pães. Vou misturar aqui muito bem. Por último, aqui eu coloquei bastante orégano. Coloquei aqui num bowl todos os ingredientes, coloquei aqui bastante orégano, que faz toda a diferença. E agora eu vou misturar para começar a rechear o pão. Chegou a hora de rechear aqui, então eu vou colocar bastante recheio aqui na minha massa. Não vou colocar muito ali nas laterais, aí eu faço essa dobrinha e começo enrolando ali o pão, como vocês podem ver no vídeo. E com auxílio ali da espátula para não grudar no fundo. A minha forma tá polvilhada com farinha de trigo, então primeiro pão prontinho.
Gente, mesmo processo aqui, ó, eu enrolo as lateral aqui, a beiradinha, para não cair o recheio. Aí eu vou enrolando o pão e com o auxílio da espátula ali, para não grudar na bancada. E assim, não tem segredo, só exige muita paciência. Prontinho aqui, ó, segundo pão enrolado. Agora eu vou colocar ele na forma polvilhada com farinha de trigo. Prontinho, ó, coloquei aqui na forma polvilhada apenas com farinha de trigo. Vou deixar aqui pra crescer um pouco. Vou cobrir com um guardanapo para depois estar assando. Olha isso, fiz um mini pão aqui. Sobrou um pouquinho de massinha, eu vou assar ele pro meu filho. Olha que fofinho, que bonitinho, olha o tamanhozinho. Coloquei o pãozinho aqui dele aqui na forma. Vou deixar crescer também. Quase pronto. Esse aqui foi o último que eu fiz. Esse foi o primeiro, então ele já tá pronto para assar. Já pré-aqueci o meu forno a 160 graus. Então vou assar esse já. E vou assar o pãozinho aqui do meu filho. Olha que lindinho, que fofo. Aqui eu tenho gema e vou pincelar aqui por cima. Somente isso. Pincelei gema, joguei aqui por cima orégano e vou levar para assar. Pão no forno, coloquei ali o pititico e eu vou estar usando para assar esses pães o forno industrial, mas pode assar no forno normal, tá? Já pincelei gema aqui no outro pão e vou jogar aqui por cima umas fatias, uns pedacinhos de mussarela que eu ralei e cheiro verde também. Então, aqui eu tenho cheiro verde, só para dar um destaque aqui no pão. Olha que charme que dá no pão, mussarela aqui por cima, cheiro verde. Agora eu vou levar ele para assar. Primeiro pãozinho pronto, o mini pão tá pronto, o outro tá quase pronto. Primeiro pão prontinho, chegou até começar a sair recheio aqui pra fora. Eu vou esperar um pouquinho pra tá cortando ele. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Segundo pão prontinho, olha que lindo que ficou. Deu um charme aqui, ficou bonitão. Vou esperar esfriar também pra cortar. E o outro, sai daqui, mosquitinho chato. O outro eu já coloquei aqui numa bandeja pra cortar. E desse jeito, ó, esse ficou lindão. Esse aqui também cheiroso. No meu forno, ele ficou 25 minutinhos, estava pronto. Esse aqui demorou um pouquinho mais, esse aqui ficou 30 minutos. Então, depende muito o forno. Agora eu vou cortar para ver o resultado por dentro. Olha o resultado por dentro, ó, bem recheado. Fica incrível esse pão aqui, perfeito para o lanche da tarde ou para qualquer dia, qualquer data comemorativa, não comemorativa. Vale a pena fazer esse pão aqui para o lanche da tarde, fica perfeito, maravilhoso. Cortei aqui o outro também.
E olha isso, bastante queijo, bastante recheado. Simplesmente perfeito. A massa fica super fofinha, ó. E esse aqui ficou muito lindo. Ah, o do Leozinho, meu filho tá mostrando que é o pãozinho dele. Você vai comer, não? Aham. Tá aí mais uma ótima opção de fácil venda ou até mesmo para família. Esse pão recheado de presunto e queijo com essa massa super fofa ficou incrível. Se você gostou do vídeo, deixa like.